Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Vamos lá, vamos lá. Meu nome é Alan Bonel, para quem não me conhece. Tem muito conteúdo aqui no meu canal, tem muito conteúdo também lá no meu perfil do LinkedIn, tudo bem? Alan Bonel, me procura lá, curta, comenta, compartilha, me manda uma mensagem, pode entrar em contato diretamente comigo. Também tem um linkzinho lá direto para o meu WhatsApp, tudo bem? Lá no meu perfil do LinkedIn. Sustentabilidade em polímeros, talvez um dos grandes temas ali, não só de polímeros, mas da atualidade nos últimos anos ali, nas últimas décadas, tudo bem? Então hoje vai ser novamente um vídeo, um bate-papo, uma coisa bem rápida, talvez até um pouco informal, né, como eu costumo fazer aqui no canal. E a ideia é sempre trazer ali uma visão geral de como que a coisa funciona, tá? Especificamente nesse tema de sustentabilidade, e esse material que eu vou apresentar para vocês é uma visão minha, tudo bem? Eu não peguei essas imagens em nenhum livro, algum artigo, embora já tenha publicado em alguns cantos, então talvez vocês até achem exatamente a mesma imagem, o que eu acho bem difícil, mas enfim. Então eu montei ali um pouco da minha experiência ali, de como que eu enxergo esse setor e de algumas oportunidades, como é que a coisa funciona. Então, vamos passar aqui também alguns temas importantes que geram muitas dúvidas. Então, sem demora, vamos lá. Essa cadeia aqui linear é muito falada, é muito explorada, todo mundo conhece. Sempre que vai se falar em reciclagem, sustentabilidade, carbono zero e grandes temas ali da atualidade, sempre falam que nossa cadeia era linear e agora a cadeia precisa virar circular, tudo bem? Mas em caso de polímeros, tem vários círculos ali em volta dessa cadeia e isso representa uma oportunidade muito grande para a área. Então, como é que funciona a produção de polímeros? É, Vem da indústria química, tudo bem? Então, você vai ter ali a extração de petróleo, né? Os polímeros derivam do petróleo. Então, você vai ter a extração ou de gás ou de óleo, dependendo ali da petroquímica que estiver é, em questão. Dependendo ali do que você estiver fazendo, né? Uma poliamida, um polipropileno, um polietileno, aí tem ali a extração ou de gás ou de óleo, tudo bem? Esse óleo ele é mandado por craqueamento. Você vai ter ali a separação de acordo ali por ponto de fusão, intensidade, e você começa a separar esses compostos, né, pelo tamanho de carbono, né, do petróleo, e uma fração ali muito pequena é destinada para manufatura de plástico, tudo bem? Então você vai fazer primeiramente os seus pellets e depois você vai ter ali a indústria de transformação, que é para a fabricação de bens. Esses bens eles vão chegar nos consumidores e esses consumidores vão jogar no lixo, na rua, no rio, em qualquer canto, né? Ainda a gente não tem a consciência, tá? Tudo que eu vou falar aqui, embora sejam oportunidades de plástico, o grande lance da sustentabilidade é a consciência do consumo final, tá? É a consciência de cada um que está vendo esse vídeo aí. Parece clichê, parece papo de ecologista, né? Os ecochatos, como na década de 90, quando fui sendo criado, falava-se muito, ecochato, ecochato. Mas a verdade é essa, depende sim do uso, tá? Então, a tecnologia, a ciência, ela avança até um ponto, mas, principalmente no caso de plástico, trouxe ali muitas vantagens ali de preço, de custo, economias de dinheiro propriamente dito, mas de emissão de carbono por utilizar, por exemplo, embalagens de plástico, tá? O problema é que esse produto, depois de usado, ele não volta para a cadeia. Então, gera-se ali uma quantidade bastante grande, tá? Então, tem essa discussão, sim, de sacolinha plástica, de embalagem, de filmes, de tantas outras questões ali que não vamos entrar agora, vamos mais fazer realmente essa análise aqui da cadeia. Então, dessa cadeia linear, como que a gente vai partir o raciocínio? Eu vou comentar as principais rotas de oportunidades, vamos dizer assim, de quando falamos em sustentabilidade em polímeros, e nós vamos agregando aqui nesta cadeia onde que essas possibilidades, onde que essas tratativas elas estão sendo é,
onde que elas estão, né? Onde que elas vão atuar? A primeira delas, provavelmente ali, a mais conhecida, é a reciclagem. Então a gente fala muito ali de reciclagem, 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 né? Muito bem. O que que é a reciclagem? Depois que nós chegamos lá no fim da cadeia, com a nossa garrafinha de água, por exemplo, nós vamos fazer o que com essa garrafinha? Joga-se no lixo, esse lixo vai para aterro. Hoje já não mais. Então, assim como as latinhas de alumínio, por exemplo, você tem ali um sistema já de coleta, né, um valor percebido ali nessa cadeia, que esse plástico ele é matéria-prima, ele pode voltar no processo. Tá? Tem algumas diretrizes ali recentes, inclusive, tanto diretrizes fora do país, internacionais, principalmente Europa, puxa muito esse assunto de sustentabilidade, mas já foi internalizado para o arcabouço jurídico brasileiro a utilização de percentuais ali em embalagens. Tá? Essa normativa aí saiu em 2025, né? É um decreto, na verdade, do governo brasileiro. Para quem trabalha na área, recomendo fortemente a buscá-lo, tá? Então, a reciclagem, quando a gente fala de pegar esse material que já foi usado e reingressar ele na cadeia, né, ou seja, pegar essa garrafinha plástica, fazer ali um processo de reciclagem mecânica e voltar ali para a manufatura de plástico, tá? Muitas vezes volta ali ou para fazer um pellet ou para fazer até o próprio produto, mas ele volta ali para virar um novo produto. Quando nós falamos desse ciclo aqui, nós estamos falando especificamente de reciclagem pós-consumo. E nós estamos falando de reciclagem mecânica, ou seja, você tem um consumidor, teve o consumo propriamente dito desse bem, dessa embalagem e o descarte. E aí esse descarte volta para a cadeia, tudo bem? Isso é uma reciclagem mecânica, porque você vai cortar mecanicamente em flakes, você vai reduzir esse produto, essa sua peça, essa sua embalagem, sua garrafa, o seu filme, e vai derreter de novo, né, esse material e ele vai voltar ali para a cadeia, mas é um material pós-consumo, tá? Hoje também nós temos ali uma diferenciação do que é pós-consumo e que são os PCRs e tem também os PCIs, que muita gente fala, que é aquele pós-consumo industrial. O que isso significa? Muitas empresas, quando elas estão fazendo ali os seus processos, tem alguns refugos, tem alguns lotes bloqueados por algum problema de qualidade, por exemplo. Esse material que a empresa tem, ele é um material que ele tem um valor que está sendo percebido hoje muito grande. Por quê? Porque a empresa ela tem certeza do que está ali dentro. Tá? Ela sabe o que ela está, o que foi feito ali, porque está dentro de casa, tudo bem? Então, muitas empresas ali já utilizam, e não é de ontem, o, essa reciclagem ali interna. Muita gente chama ali de reprocessados ou regranulados, pós-consumo industrial, reciclagem em circuito fechado. Tem várias nomenclaturas ali para falar mais ou menos da mesma ideia, mas são tratativas de reciclagem mecânica. Tá? São reciclagens que envolvem processos físicos de você cortar o seu material, você picar o seu material, muitas vezes regranular, e apenas derreter o seu material diferente. Então, normalmente, quando nós falamos de reciclagem, estamos falando sobre reciclagem mecânica. E por que estou enfatizando isso? Há uma parte desse material aqui, desse resíduo, que ele é reciclável, né? Como a gente fala ali no dia a dia. Então, esse material reciclável, ele vai simplesmente voltar para o fluxo, vai cortar, derreter e você vai ter uma nova garrafinha ali, lindona, para você tomar a sua aguinha. Muito bem. Tem uma parte desse material ali que ela não é reciclável, tá? E aí você tem alguns processos de reciclagem química, tudo bem? De maneira bem rápida, bem direta, para não gerar confusão. Reciclagem química é um processo de despolimerização. Então, o que acontece? Se você tiver ali, por exemplo, esse mouse aqui, ó, que eu estou usando para fazer esse vídeo, a gente tem um mouse aqui, você pode cortar ele como se fosse com um estilete, passar numa trituradora e ele vai ficar pedacinhos bem pequenos de plástico, uns pedacinhos ali que vai caber na palma da sua mão facilmente. E você consegue colocar ele numa injetora, numa extrusora, regranular esse material, ou seja, você apenas
derrete esse material e você tem ali ou um novo pellet ou um novo produto ali, ou algum semi-acabado que for ali da sua a realidade ali de onde você trabalha. Muito bem. Quando nós estamos falando de reciclagem mecânica, nós estamos falando disso. A reciclagem química é um processo diferente. Quando nós temos a, quando nós estamos fazendo ali, né, os nossos materiais, então nós temos a reação de polimerização. Então, da petroquímica, do petróleo, você tem um craqueamento, você vai retirar alguns compostos de pequena massa molar, né, carbono 2, 3, 4. Então, os etenos, né, os etilenos, propilenos, butadieno, buteno, enfim. E com esse material você faz a polimerização. Então você tem o seu monômero, você tem uma reação ali de ataque radicalar para fazer a sua reação de polimerização. Ou seja, você vai pegar essas partes químicas muito pequenininhas e você vai encadear uma atrás da outra. Isso aqui é a reação de polimerização. Quando nós estamos falando em reciclagem química, nós estamos falando em despolimerização, ou seja, um material que ele foi polimerizado, que ele tem uma cadeia molecular muito longa, ele vai ser quebrado para unidades muito pequenas, de tal maneira que a reciclagem química ela não volta na indústria de transformação, nas indústrias de manufatura de plástico, ela vai voltar ali nos reatores, né, nas petroquímicas que fazem o material. Então, por exemplo, Dow, Braskem, ExxonMobil e entre outras ali muito grandes que tem no mercado, tudo bem? Mas você volta ali com o seu, você não volta com plástico triturado em formato de pellet, e é por isso que ele não volta aqui na manufatura de plástico, mas você volta com um químico, muitas vezes líquido, que vai voltar ali como se fosse na mesma etapa do craqueamento, que é da onde você tira esses monômeros que vão se transformar em mero, sofrer reações de polimerização e fazer então o seu material. Tudo bem? Isso que é a reciclagem química, tá? Envolve cisão de cadeia, ou seja, envolve um processo químico e é por isso que chama reação, reciclagem química, tudo bem? Então, essa é a grande diferença, tá bom? Muito bem. Uma outra possibilidade aqui agora, as próximas duas partes elas vão ser um pouco mais, não tão convencionais assim, um pouquinho mais abstratas. Vamos lá. Nós também temos alguma outra fonte aqui para chegar nessa mesma etapa aqui de craqueamento, né? Ou seja, substituição do petróleo, tá? Que é nada mais quando a gente pega alguns óleos também. Então, ao invés de utilizar esse óleo que vem do petróleo, né, o óleo propriamente dito, né, o petróleo, nós vamos usar um óleo proveniente de hidrotratamento, ou seja, nós vamos pegar gordura vegetal, nós vamos pegar óleo de cozinha, nós vamos pegar algumas plantas muito ricas em óleos, né, que são as oleaginosas, essas plantas aí, que eu travei a língua aqui, mas vocês entenderam muito bem. Então, a partir desse óleo que você faz um hidrotratamento, e aí você pode ter ali, né, por exemplo, os bioóleos, né, o óleo verde, um diesel renovável, um GLP renovável, que é, ao invés de tirar do petróleo essa fração, você tira de uma origem ou de reuso, ou animal, ou vegetal. Tá? Muitas dessas coisas aqui elas são resíduos que são gerados nessa empresa e com o tempo passou-se a reaproveitar, descobrir alguns tratamentos e inserir também nessa etapa aqui, que seria o equivalente ali, né, ao craqueamento, ou seja, você não utiliza o petróleo, tá? Pois bem, uma outra oportunidade é biomassa, muito em alta hoje aí nas discussões. Como é que funciona a biomassa? Existe a possibilidade, por exemplo, e aí eu vou citar aqui, é um caso de sucesso já consolidado no Brasil, que é a linha I'm Green da Braskem, tudo bem? O que é essa linha I'm Green? É a fabricação do polietileno, né, que vem do etileno,
não utiliza esse etileno proveniente do petróleo, mas é um etileno que foi feito a partir de alguma fonte renovável, alguma fonte com base na biomassa. Então, por exemplo, a linha Amigo da Braskem, ela utiliza muito a cana-de-açúcar, tudo bem? Então, extrai ali o etanol, né, que já tem ali uma cadeia produtiva muito estabelecida no Brasil, principalmente da cana-de-açúcar, e desse etanol faz-se a desidratação e purificação para você ter então o etileno, tá? E com esse etileno é o mesmo retirado do petróleo, você segue a cadeia aqui, tudo bem? Então preste atenção. Quando nós estamos falando em sustentabilidade de polímeros, o que acontece? A ideia é você pegar essa cadeia linear e conhecer quais são os problemas, tá? Então, aqui na cadeia de fabricação de polímeros, nessa cadeia petroquímica, nós temos dois problemas bastante relevantes, tá? Não necessariamente de poluição em si, mas dois problemas muito relevantes. O primeiro deles é que usa petróleo. O segundo deles é que gera-se muito resíduo, tá? Porque nós, consumidores, jogamos fora. Então, quando nós estamos falando de reciclagem mecânica e reciclagem química, a tratativa é diminuir esse resíduo. Então, diminuir a quantidade de material para aterro sanitário. Tudo bem? Quando nós estamos falando aqui dessa linha dos bioóleos, né, e essa linha aqui da biomassa, nós estamos atacando nesse ponto aqui, que é da onde consome os derivados do petróleo. Então, por um lado, nós estamos reduzindo a quantidade de resíduo e, por outro lado, nós estamos diminuindo o consumo de petróleo. E é aí que essas iniciativas elas se justificam, tudo bem? Então, por um lado, menos combustível fóssil sendo consumido, por outro lado, menos resíduo sendo gerado, tudo bem? Muita atenção aqui e nos seguintes pontos que eu vou comentar agora. Primeiro ponto: você ter um material que é proveniente de uma fonte vegetal, seja aqui esta parte de baixo, ou seja a partir da biomassa, não exclui essa tratativa aqui. Por quê? E aí o exemplo muito claro da linha I'm Green da Braskem. Existe sim uma captura de carbono, por exemplo, por conta do plantio de cana-de-açúcar. Então, a Braskem divulga alguns números, né, da ordem de você deixa de emitir ali, por exemplo, 3 toneladas de carbono por tonelada de polietileno produzido e você passa ali a capturar, se eu não me engano, 1,80 carbono por tonelada, alguma coisa assim. Acho que é 2,20 na verdade, a geração, a emissão de carbono. Então você tem, além de um gap, você tem uma captura. Então você tem um saldo ali de CO2 que é muito relevante. Mas esse polietileno, se ele for descartado incorretamente, ele vai gerar o mesmo problema, tudo bem? Então não é só o fato de o polietileno ter vindo de uma origem verde que ele vai mitigar ou ele vai ter alguma ação no final da cadeia ali, ou seja, você pode jogar ele no lixo de qualquer maneira, tudo bem? E aqui nós precisamos fazer uma diferenciação muito importante. Você ter um material de origem renovável, você ter um bioplástico no sentido de esse bioplástico ter vindo, por exemplo, da biomassa, como é esse caso da linha I'm Green, não significa que ele seja biodegradável, tudo bem? Então, no caso dos plásticos biodegradáveis, eles vão tentar reduzir o acúmulo de resíduo ao longo do tempo, tudo bem? Então, são linhas diferentes, tá? Um plástico ser biodegradável ou ser um bio-based, né, ou seja, proveniente da biomassa, não significa necessariamente a mesma coisa. Na verdade, não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Um plástico pode ser de origem do petróleo, ser biodegradável ou não. Um plástico pode vir de alguma origem
verde ali, alguma origem renovável, e ser biodegradável ou não. Tudo bem? Não são fatos intrinsecamente ligados um aos outros. Tudo bem? E por fim, um ponto que eu queria deixar aqui, que abrange um pouco em toda a cadeia, é a questão das fibras naturais. Isso aqui já tem sido estudado por um tempo e tem muitos pontos dessa cadeia que geram alguns resíduos agroindustriais, né? Da agroindústria, da plantação de alguma coisa. Ou seja, se você estiver plantando ali uma oleaginosa, né? Algum material, por exemplo, uma plantação de amendoim, você vai ter a geração dos caules, de raiz, da casca do amendoim, das folhas. Então, isso aqui gera resíduos, tá? Da mesma maneira que a indústria de alimentos, que não está inserida nessa cadeia aqui, mas tem uma geração de fibras naturais. Então, fábricas de suco de laranja, por exemplo, né? A própria indústria da cana, a indústria do milho, né? Que é a mesma aqui, que tem essa geração de biomassa, né? Que também vai gerar, sim, essas fibras naturais, né? Então, você tem o plantio da cana e o que você faz com o bagaço da cana? O que você faz com a palha da cana, a palha do milho, né? O caule ali da mandioca, né? A cepa da mandioca. O que acontece com esses materiais? Hoje ele é um problema muito grande na agroindústria, né? Tem uma geração muito grande decorrente do fato de o Brasil ter uma produção muito grande voltada ao agronegócio, tá? Então, em muitos pontos aqui você tem a geração dessas fibras naturais. E qual que é o entendimento aqui? À medida que você coloca fibras naturais no seu polímero, a massa total de polímero ela está tendo um consumo diminuído. E aí eu vou dar um valor aqui de referência só para vocês entenderem o que eu falei. Você pode ter, por exemplo, esse mouse aqui, vou usar o exemplo aqui do mesmo mouse. Você tem esse mouse que ele tem um peso ali de 100 gramas, por exemplo. Esse mouse ele é feito 100% de plástico. Tá? Plástico sem reforço, sem carga nenhuma. Então você está consumindo 100 gramas de plástico. E, por exemplo, isso vai ter uma relação ali com a quantidade de petróleo que está sendo consumida. O que acontece? Quando você coloca um reforço ali, por exemplo, de 40 gramas, né, de fibra natural, ou seja, você reforça o seu material com 40% utilizando uma fibra natural, além de você dar uma destinação desses resíduos, você reduz a quantidade de polímero utilizada na mesma peça. Então, o mouse que tinha 100 gramas de plástico vai ter apenas 60 gramas de plástico e 40 gramas de fibra natural. Em alguns casos, inclusive, você consegue até ter um reforço mecânico, algum ganho em alguma propriedade. Isso, sim, é uma tratativa bastante interessante. Tudo bem? Então, esse é o cenário aqui, esses são os pontos que eu queria trazer e trouxe para vocês. Tudo bem? Nem de longe vai esgotar todas as possibilidades, é óbvio que não. Dentro dessas pequenas cadeias aqui tem inúmeras e inúmeras possibilidades, tá? Geração de energia, geração de biocarvão, geração de bioóleo, a reutilização de bioóleo em algum outro processo, a geração, o aproveitamento de gás em algum outro processo, inclusive até alguns processos térmicos. Então você tem ali algum subproduto de alguma dessas etapas aqui, que é, por exemplo, um bioóleo, e você consegue utilizar muitas vezes esse bioóleo na própria empresa para você diminuir o consumo de energia, por exemplo. Tudo bem? Mas nós temos esse mapa geral aqui, que é o que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E espero que tenha ficado bastante claro, espero que vocês tenham gostado. Então, como sempre, curta esse vídeo, encaminha para o coleguinha, manda lá para o grupo de trabalho, tá? É um vídeo feito com bastante carinho, é um bate-papo, é bastante informal até, eu diria, mas é de maneira bastante direta ali, com uma quantidade de informação muito grande, tudo bem? Se você trabalha em alguma etapa aqui específica desse processo
e quer algum vídeo mais detalhado sobre possibilidades de reciclagem química, por exemplo, quais grades disponíveis de polietileno proveniente da biomassa, qual fibra natural é melhor, de onde conseguir essas fibras naturais, qual fibra natural tem o melhor reforço, qual fibra natural, por exemplo, dá cheiro e assim por diante. Então você pode sim mandar uma pergunta aqui, entre em contato comigo lá no LinkedIn também, Alan Bonel. Fique à vontade, será um prazer fazer um vídeo aí com o que vocês precisarem, tudo bem? Então curta, compartilha, comenta que ajuda bastante o canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.